Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Essa abertura diferente que você ouviu aqui desde o episódio passado é para te contar que agora o Põe na Estante faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um espaço de podcasts feitos por jornalistas. Além de mim, outros 3 sócios fundadores estão nesta empreitada. O Renan Suquevicius e a Juliana Dantas, que colocam no ar o Finitude, em que eles falam sobre terminalidade, bem-estar, saúde, cuidados paliativos e morte. São temas que você vai encontrar nos episódios quinzenais, publicados às terças-feiras. E o Tomás Chiaverini, que te leva a mergulhos profundos com o Rádio Escafandro. São reportagens de fôlego a cada 15 dias, uma história diferente, às quartas-feiras. Se você quiser saber mais sobre a gente, pode acessar radioguardachuva.com.br ou procurar o Põe na Estante no Instagram, @Põe na Estante. Agora, vamos virar a página. Félix Ventura estuda os jornais enquanto janta, folheia-os atentamente e, se algum artigo lhe interessa, assinala-o a tinta lilás com uma caneta. Termina de comer e então recorta-o com cuidado e guarda-o num arquivo. Numa das prateleiras da biblioteca há dezenas desses arquivos. Numa outra, dormem centenas de cassetes de vídeo. Félix gosta de gravar noticiários, acontecimentos políticos importantes, tudo o que lhe possa ser útil um dia. As cassetes estão ordenadas por ordem alfabética, segundo o nome da personalidade ou do acontecimento a que se referem. O jantar dele resume-se a uma tigela de caldo verde, especialidade da velha Esperança, e a um chá de menta, a uma grossa fatia de papaya, temperada com limão e uma gota de vinho do Porto. No quarto, antes de se deitar, veste o pijama com tal formalidade que eu fico sempre à espera de o ver atar ao pescoço uma gravata escura. Esta noite, o estrídulo da campainha interrompeu-lhe a sopa. Isso o irritou. Dobrou o jornal, levantou-se com esforço e foi abrir a porta. Vi entrar um homem alto, distinto, nariz adunco, as maçãs do rosto salientes, bigode farto, curvo e lustroso, como não se usa há mais de um século. Os olhos, pequenos e brilhantes, pareciam apoderar-se de todas as coisas. Vestia um fato azul de corte antiquado, que, no entanto, lhe ficava bem, e segurava na mão esquerda uma pasta em cabedal. A sala ficou mais escura. Foi como se a noite, ou alguma coisa ainda mais enlutada do que a noite, tivesse entrado juntamente com ele. Mostrou um cartão de visitas. Leu alto. Félix Ventura, assegure aos seus filhos um passado melhor. Riu-se, um riso triste, mas simpático. É o senhor, presumo? Um amigo deu-me este cartão. Não consegui pelo sotaque adivinhar-lhe a origem. O homem falava docemente, com uma soma de pronúncias diversas, uma sutil aspereza eslava, temperada pelo suave mel do português do Brasil. Félix Ventura recuou. Quem é você? O estrangeiro fechou a porta. Passeou pela sala, as mãos cruzadas atrás das costas, detendo-se um largo momento em frente ao belo retrato a óleo de Frederick Douglass. Finalmente, sentou-se numa das poltronas e, com um gesto elegante, convidou o albino a fazer o mesmo. Parecia ser ele o dono da casa. Amigos comuns, disse, e a voz fez-se ainda mais suave. Tinham-lhe indicado aquele endereço. Haviam-lhe falado num momento que traficava memórias, que vendia o passado secretamente, como outros contrabandeiam cocaína. Félix olhou-o desconfiado. Tudo no estranho o irritava. Os modos doces e ao mesmo tempo autoritários, o discurso irônico, o bigode arcaico. Sentou-se num majestoso cadeirão de verga no extremo oposto da sala, como se receasse ser contagiado pela delicadeza do outro. Posso saber quem é você? Félix Ventura é um vendedor de passados. Ele confecciona árvores genealógicas para uma nova elite angolana que vai se formando depois da Guerra Civil no país, encerrada definitivamente em 2002. Aqueles que olham para trás e não enxergam tanta glória, ou aqueles que olham e se lembram que deixaram para trás um rastro de sangue ou de sujeira, procuram o negro albino Félix para reconstruir sua trajetória. Com um passado de luxo em mãos, documentado, eles seguem o rumo. Quem nos conta essa história é um narrador que, por fisiologia, consegue se espremer em qualquer canto e que, por isso, sabe detalhes que ninguém mais saberia. O Vendedor de Passados, romance de 2004 do angolano José Eduardo Agalusa, é o tema deste 6º episódio do Põe na Estante, que já começou.
Bem-vinda, bem-vindo à primeira temporada deste podcast. A cada 15 dias eu me sento com 2 pessoas que leram o mesmo livro que eu e a gente troca impressões, ideias, questões. O tema desses primeiros 8 capítulos é boas-vindas. Então sugeri que um dos convidados de cada episódio escolhesse o livro sobre o qual falaremos. Hoje, para conversar sobre o Vendedor de Passados, sentam comigo à mesa os jornalistas Laís Duarte e Vitor Tavares. Obrigada por estarem aqui, bem-vindos. Eu queria que vocês contassem para quem nos ouve quem são vocês. Laís Duarte, quem é você? Bom, eu sou a Laís, sou mineira de Araguari, sou a mãe da Luna, sou amante das palavras e das letras, porque eu acho que com elas a gente registra os nossos passados e sonha os nossos futuros. Sou repórter da TV Cultura, do programa Repórter Eco, há 2 anos, mas antes disso, mais do que jornalista, eu acho que eu sou repórter, porque eu gosto mesmo de contar, de conhecer as histórias dos outros. Acho que nasci para isso. E aí, seja no livro, seja conversando, eu acho que eu gosto de ouvir histórias e estou aprendendo a contá-las com o tempo. Vitor Tavares, quem é você? Oi, Gabi. Oi, Laís. Esse vai ser um podcast com sotaque, como você falou. Eu sou de Recife, Pernambuco. Estou morando aqui em São Paulo já há 3 anos. Sou jornalista, trabalho na BBC. Também sou um amante das palavras, amante das histórias e das histórias que me levam a lugares que eu nunca estaria, ou nunca estarei, ou talvez esteja em algum momento da minha vida. Por isso eu escolhi esse livro. Eu não sei se você vai perguntar em algum momento por que eu escolhi, mas a África me interessa bastante, é um continente que a gente não vê nos produtos culturais com tanta frequência, e por isso que eu tive esse interesse de trazer um pouco de literatura africana e trazer essa realidade para nós aqui. E quando você leu, atendeu às suas expectativas de conhecer um pouco mais, se aproximar um pouco mais? Sim. Com certeza. Eu achei que o livro ele dá umas ferramentas para a gente buscar um pouco mais de história. Por exemplo, eu fiquei com o celular do lado, então busquei um pouco sobre a Guerra Civil da Angola. Ele fala de um campo de concentração em Cabo Verde, que é uma coisa que a gente nunca ouviu falar enquanto brasileiros, que fala português, que viveu colonização portuguesa. E aí eles trazem um campo de concentração em Cabo Verde, eu fui buscar, e de fato houve um campo que os portugueses colocavam africanos, enfim. E sim, me trouxe essa realidade de um país que em 2004, que foi quando esse livro foi publicado, ainda estava buscando reescrever sua própria história. O mote do livro, como eu falei na abertura, é esse personagem, né, o Félix Ventura, que primeiro que ele já tem uma descrição física curiosa, né, porque o narrador descreve ele como um albino e de repente chega um homem branco para tentar reescrever o passado, e aí eles estão falando sobre essa questão de ser branco na Angola. E aí ele fala, eu sou tão branco quanto você. E aí o Félix responde, não, eu não sou branco, eu sou negro. Totalmente. Aí ele usa uma palavra engraçada que ele fala assim, sou autóctone. E ele é albino. E aí, acho que em vários momentos da história tem esse cruzamento sobre uma questão do branco e do negro na história de Angola. E também na reescrita do passado. Porque quando homens brancos o procuram, ele vai buscar uma árvore genealógica que faça sentido naquela branquitude, e quando homens negros o procuram, ele também vai buscar pessoas que façam sentido na negritude. Como é que vocês viram assim, essa questão da história, mas também da racialidade, das etnias que se misturam no país? É muito parecido com o que a gente tem aqui, né? Se a gente for pensar o jeito que a colonização... Não só porque é Portugal também, mas eu acho que é uma ferida mais profunda. É o jeito com que a gente se vê. Com que ele se vê, apesar de albino, ele se vê negro. E eu acho que a cor está muito na forma com que você se enxerga. Isso diz muito sobre uma pessoa e isso diz muito sobre um país. Tantas pessoas durante tanto tempo, até hoje, que são negras no papel ou na fotografia e tem vergonha de dizer que são. Isso também não é um jeito de você reescrever seu passado? Ou de querer um passado diferente e esquecer as suas origens, de onde você veio, quando você se enxerga de uma cor que talvez para as outras você não seja? E até que ponto aquilo é verdade ou não? Se a pessoa se diz de uma cor que você, nos seus olhos, ela é de outra. É complicado, né? Tocar nessa ferida, assim, mexer nisso. A realidade de Angola
Eu acho que, apesar de ser muito parecida com a nossa, ter uma raiz histórica muito parecida, eu acho que guarda também umas diferenças muito grandes. Eles estão na África, né, no continente africano. Acho que essa relação entre brancos e negros é muito mais conflituosa do que a gente vivenciou no Brasil, vivencia até hoje. E eles estiveram em guerra civil até 2002, né, se eu não me engano. É uma guerra civil muito longa. Começa muito em 1975, logo depois da independência. E aí até 2002. É uma guerra até curiosa, se você para ler, porque são dois grupos que lutavam pela independência e que começam a entrar em conflito. Porque defendiam, de alguma forma, ideologias diferentes. E isso aconteceu em vários países da África, não só na Angola. Acaba que a guerra civil da Angola vira um reflexo da Guerra Fria que está acontecendo no mundo. Então você tem dois grupos com ideologias diferentes, um apoiado pelos Estados Unidos ou pelo mundo capitalista e o outro apoiado pela União Soviética. E por Cuba, né? Exatamente. Então você tem, inclusive, dinheiro injetado nesses grupos, né? Não é só um apoio ideológico retórico, é um apoio de fato, de investimento mesmo nesses grupos. Agora imagina, né? Você tá num país desse e aí acaba, entre aspas, né, a guerra, chega num momento de paz e agora tem que viver todo mundo de novo, junto, convivendo na cidade, na sociedade, pessoas que fizeram atrocidades, que vão continuar lá, gente que voltou para outros países, enfim. E isso de reescrever o passado me mexeu muito, assim, porque como é que se constrói, né, uma memória de um país? Como é que a gente vai viver daqui para frente com tantas feridas abertas, né? Será que vale a pena a gente começar a deixar um pouco por baixo dos panos, assim, vamos dizer assim, começar a ver umas coisas bonitas aqui de Angola, né, no caso? Fiquei bem mexido, assim, tipo, me questionando, né? Como é que se constrói, né, isso, essa imagem, essa história? A gente tem livro de história, né? Mas, assim, e a gente, nas nossas relações pessoais, como é que a gente faz? E para mim, os dois personagens, desculpa, Gabi, os dois fotógrafos, representam muito isso, que é um que fotografa o feio aos olhos de quem vê, né? Assim, a guerra, a tristeza, a morte, a miséria, a dor, e o outro que fotografa o oposto. A beleza, que é a Ângela luz, Lúcia, né? Exatamente. É a Ângela Lúcia. A luz, a beleza, a natureza. E tem um momento... Para mim ficou muito personificado isso nos dois. E ela, inclusive, aparece como alguém que busca a beleza em tudo, né? O Félix descreve ela como alguém que busca a beleza, inclusive porque ele fala como ela enxerga a beleza nos outros e que ela foi a primeira pessoa que não o rejeitou. Então ele se apaixona por ela porque ela em nenhum momento teve aversão a ele, que era a reação que ele costumava receber das pessoas. E ele fala que ela sempre tratou tudo com muita naturalidade. Então ele conta a primeira vez que eles deram um beijo, que ela fala: é a primeira vez que eu beijo um albino. E continuou, e tá tudo certo. E não foi as pessoas normalmente tinham um estranhamento, ou, enfim, uma reação não muito legal em relação a ele, era o que ele estava acostumado. E ela, como uma pessoa que busca a beleza nos outros, permite esse encontro, né? Isso. Tem até um momento, eu acho, que ele fala com ela, né? Ele questiona, e ela se questiona, assim, se ela deve continuar só fotografando as coisas belas, se ela deve continuar só mostrando as luzes, as nuvens, os arco-íris. E eu acho que essa relação de ter uma dúvida se você quer contar o bonito, quer contar o feio... Fotografia, literatura e jornalismo, né? Assim, acho que a gente, enquanto jornalista, eu acho que também dá um negócio assim. Eu já estava conversando com uns amigos, inclusive essa semana, que teve um amigo que falou assim: coisa boa não é jornalismo. Tipo, contar história boa não é jornalismo. A gente tem que ir atrás das histórias do que tá errado, do que tá ruim, não sei o quê. E aí, quando eu li o livro, eu fiquei, caramba, e aí? Mas eu acho que tem espaço também de a gente mostrar a beleza. A gente precisa desses momentos, assim, dessas memórias boas. Então, a gente, enquanto jornalista, a gente está criando um relato que daqui a 40 anos vai ser documentado por nós, né? No caso, nós três. E eu acho que tem que ter, sim, uma dose de beleza aí no meio da feiura, né? Imaginei a partir da flamante, ainda que sucinta, descrição do meu amigo, uma espécie de anjo iluminado. Supus um lustre. Acho que Félix exagerou um pouco. Numa festa, perdida entre o fumo e o tumulto, não teria reparado nela. Ângela Lúcia é uma mulher jovem, pele morena, feições delicadas, finas tranças negras à solta pelos ombros. Vulgar.
E, no entanto, sim, sou forçado a reconhecê-lo. A pele dela reverbera por vezes, sobretudo quando se comove ou se exalta em cintilações de cobre, e nessas alturas transforma-se, torna-se realmente bela. O que mais me impressionou, porém, foi a voz, rouca e todavia úmida, sensual. Félix chegou a casa esta tarde, trazendo-a adiante como um troféu. Ângela Lúcia observou atentamente os livros e os discos. Riu muito com o aprumo austero de Frederick Douglass. E este Moadier, o que faz aqui? É um dos meus bisavôs, respondeu-lhe o albino. O meu bisavô Frederico, pai do meu avô paterno. O homem enriquecera no século XIX, vendendo escravos para o Brasil. Após o fim do tráfico, compraram uma fazenda no Rio de Janeiro e ali vivera longos e felizes anos. Regressara a Angola, já muito velho, trazendo consigo 2 filhas, gêmeas idênticas, ainda moças. As más línguas não tardaram em tecer suspeitas sobre a improvável paternidade. O velho desmentiu-as alegremente, empregando uma criada. Fê-lo dessa vez com tal talento que dela nasceu um menino com os olhos em tudo iguais aos do progenitor. Dava até medo olhar. O retrato ali exposto fora obra de um pintor francês. Ângela Lúcia perguntou se podia fotografar o retrato. A seguir, pediu licença para fotografá-lo a ele, ao meu amigo, sentado no grande cadeirão de verga que o bisavô escravocrata trouxera do Brasil. A última luz da tarde morria docemente na parede atrás. Pensando sobre essa contação de histórias, ele faz um questionamento se o que ele está fazendo ali ao reescrever os passados não é de alguma forma literatura. O narrador faz esse questionamento, Eu adoro né? essa parte. Porque ele faz a literatura, ele fala, né? É a maneira como um mentiroso tem para ser aceito, para se fazer aceitar socialmente. E, na verdade, o que ele está construindo ali é aquilo, é exatamente isso. É um passado para que as pessoas, a burguesia que está se construindo a partir do fim da Guerra Civil, seja aceita socialmente também. E aí ele questiona isso, o próprio Félix fala, talvez o que eu faça de alguma forma seja literatura. Cai num lugar que é um lugar já muito conhecido dos livros, que é a literatura falando da literatura, só que aqui é falando da literatura disfarçadamente, né? Não, eu inclusive, quando eu peguei o livro, eu comecei a fazer essa relação de ser sobre o ato de escrever. Eu já fiz, caramba, eu não acredito, mais um livro de escritor falando sobre escrever. Eu não aguento mais isso. Pelo amor de Deus, superem. Mas aí, não. Esse livro não tem esse problema, não é o foco. E tudo que ele fala sobre o fato de registrar e o fato de transformar a memória e as histórias de uma forma totalmente nova, começando do narrador, que é uma lagartixa, desde um ministro que vai lá tentar reescrever a história política dele e que ele mesmo começa a acreditar que ele é uma pessoa totalmente diferente. Isso é incrível, é muito legal. Mas é que a mentira contada várias vezes, né? Verdade. Vira verdade. Totalmente. E por mais que seja clichê falar isso, eu tenho certeza que todo mundo tem uma mentirinha que seja, que já contou tantas vezes, que hoje fala e às vezes fica falando, será que isso aconteceu mesmo? Será que eu inventei? Mas eu acho que a coisa mais bacana da gente ler ficção, para quem trabalha muito com realidade, por coincidência, nós três, é você enxergar outras realidades, você ter a possibilidade de pensar a vida de outro jeito, não a sua cabeça, com a cabeça de quem escreveu aquilo ali. Algumas coisas me pegam muito nisso. Por exemplo, eu me coloquei no caso dela falando, eu acho que eu jamais beijaria uma pessoa albina e diria para ela, eu nunca beijei um albino. Não que eu não beijasse o albino, eu não diria para ela isso, eu nunca beijei um albino. Porque eu pensaria se essa frase, que reação ia causar na outra pessoa. Eu dizer isso a ela, sabe, assim, eu acho que eu nunca beijei um vascaíno, por exemplo. Será que isso causaria algum estranhamento no outro? Não em mim. Então, isso foi uma das coisas que eu me peguei. E a outra coisa é que, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando se não é exatamente isso que as pessoas fazem hoje, publicando, editando suas vidas nas redes sociais. Elas escrevem o passado que elas querem ver no futuro. Elas não querem ver o problema com os filhos na escola, a crise no casamento, a falta de dinheiro. Elas querem ver as partes boas, os capítulos bons da vida. Se no futuro você não vai olhar para aquele passado e vendo que aquele é o passado que você criou e não o passado que você viveu de verdade. O registro público é o passado inventado por você,
que está nas redes sociais. É isso que o Félix faz. Mas será que na cabeça da gente esse passado, que não é o bonito das redes sociais, vai embora também? Eu não sei, mas é uma mentira contada 1000 vezes também, o que tá ali no Instagram. Não, e por mais que não vá embora totalmente, se você pensar nos personagens do livro, o passado deles também não vai embora totalmente. Esse fotógrafo, que é o José Bushman, que é de alguma forma o cliente central da história, né? Porque é um cliente que a gente vai acompanhando a trajetória dele. Ele fala, quando eu olho para trás, eu vejo 2 vidas. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo 2 vidas. Então, dentro dele, não importa, porque dentro dele tá lá, guardadinho, os 2 passados. Mas o que essas pessoas estão buscando é o que elas vão mostrar para fora. Que vai na linha do que ela está falando, né? De você construir para o outro, para o mundo, uma narrativa que dentro de você talvez ela não se concretize, não encaixe, não role. Ou é que você sonhou ter, né? Que você um dia quis, assim. Não é a realidade completa. Todo mundo tem seus percalços e isso não tá lá. E ainda indo um pouco além, ainda tem uma forma de reescrever o passado nas redes sociais que acontece, de fato. Que são as pessoas que pegam, acabam um relacionamento. Vou lá no meu Instagram, vou apagar as fotos, todas as fotos que eu tive com essa pessoa. Eu vi aqui a memória do Facebook, falei essa besteira 4 anos atrás, né? Vou apagar porque eu não quero lembrar que eu escrevi isso. É o apagador de Twitter, passados. Vou baixar um programa que apaga todos os meus tweets porque eu não quero mais lidar com o que eu escrevi, entendeu? Então, de fato, a gente tá apagando o passado, eu acho. Individual e coletivamente, eu diria. Porque a gente tá num momento em que individualmente a gente faz isso, faz todo sentido essa construção que a gente fez aqui, mas coletivamente também. A gente está em vários momentos se deparando com questionamentos sobre o que foi a nossa história e sobre revisitas à nossa história, tentando recontá-la de um jeito diferente. E isso também é muito perigoso, porque quando você reescreve o passado, você permite que o futuro esteja mais em aberto ainda, porque você não usa o passado como um parâmetro de não repetição, né? Tem uma parte muito bonita. Eu não sei se vocês lembram que ele fala que eles estão num trem e ele vai contando isso das memórias, que é como se a gente estivesse num trem. E a gente vai vendo pela janela a estrada passando, os bichos passando, a casa passando, e a gente não consegue tocar nessas coisas para saber que elas são de fato uma casa, um bicho. Mas a gente tá vendo elas ali, passando e vai. Isso aí eu acho que é uma construção muito bonita que ele faz sobre essa questão das memórias. Eu acho que a gente tem um pouco de medo da parte triste. Todo mundo, eu acho. Foge um pouco, né? Assim, deixa de lado na memória as partes tristes, as partes vergonhosas, as partes dolorosas do seu pé. Talvez seja mais fácil, né? Guardar ali na caixinha e fechar, ou não publicar na rede social e evitar aquilo ali. E, ao mesmo tempo, eu fico questionando se não é disso que vem a nossa criatividade, que vem a nossa gratidão pelas coisas boas, se não vem a alegria de esse dia aqui tá tão bacana, a gente aqui conversando. Se a gente só não percebe que esse momento aqui é tão bacana, que a gente teve outros que não foram tanto. E se a gente esquece os que não foram tanto, a gente perde o critério, o padrão e a vulnerabilidade de perceber que um é bem legal porque o outro não foi tanto. Exatamente. E às vezes eu nem sei se é por tristeza, mas talvez por medo mesmo, né? O homem que acabava de entrar lembra-me alguém. Não consigo, todavia, acertar com quem. Alto, elegante, bem vestido, cabelo grisalho cortado rente, dá-lhe um ar de nobreza que o rosto largo, um tanto rude, logo desmente. Vejo-o atravessar como um tigre a luz dormente da tarde. Ignora a mão que Félix lhe estende e depois, parecendo ligeiramente enfastiado, senta-se de pernas traçadas no sofá de couro. Suspira fundo. Batuca com os dedos nos braços do sofá. Vou lhe contar uma história inverossímil. Vou contá-la porque sei que você não acreditará em mim. Quero trocar essa história inverossímil, a história da minha vida, por outra simples e sólida, a história de um homem comum. Eu dou-lhe uma verdade impossível, você dá-me uma mentira vulgar e convincente. Aceita? Começou bem. Félix Ventura senta-se interessado. Vê este rosto? O homem indica com ambas as mãos o próprio rosto. Pois não é meu. Faz uma longa pausa, hesita. Por fim, começa. Roubaram-me o rosto. Aliás, como explicar-lhe? Roubaram-me de mim. Um dia acordei e descobri que me tinham feito uma operação plástica. Deixaram-me numa clínica com uma pasta cheia de dólares e um postal. Gratos pelos serviços prestados. Considere-se dispensado. Isto era o que dizia o postal. Podiam ter me morto. Não sei por que não me mataram.
Talvez pensem que estou mais morto assim. Ou então, ao princípio julguei que fosse isso, querem ver-me sofrer. Nos primeiros dias realmente sofri. Pensei em denunciar a situação, procurei amigos. Alguns não acreditaram em mim. Outros acreditaram, apesar desta máscara que trago agora. Porque, enfim, sei certas coisas, mas fingiram não acreditar. Insistir pareceu-me perigoso. Depois, numa tarde como esta, sozinho na esplanada de um bar, na ponta da ilha, comecei a desfrutar de uma sensação maravilhosa. Não sabia que nome lhe dar. Agora sei. Liberdade. Essa situação transformou-me num homem livre. Tenho meios, tenho acesso a contas lá fora que me permitem viver tranquilo até o último dos meus dias. Em contrapartida, não me pesam as responsabilidades, as críticas, os remorsos, as invejas, os ódios, os rancores, as intrigas da corte, menos ainda o terror de que um dia alguém me traia. Eu penso muito, essa é uma angústia que eu tenho, assim, eu penso muito sobre os nossos processos de construção de memória individual, porque muitas vezes já me peguei pensando se algumas memórias minhas são construídas ou se são reais. Será que essa história eu vivi mesmo, ou será que me contaram? Coisas da minha infância, eu tô falando aí, né? Será que me contaram e aí eu construí essa memória? Porque tem coisas que eu tenho imagem na minha cabeça, mas quando eu penso, eu falo assim, não, mas eu tinha, sei lá, 3 anos nesse... Não é possível que eu lembre disso, sabe? Então eu fico muito pensando dos nossos processos de memória. E eu acho que além da reconstrução do passado que a gente faz conscientemente, escolhendo os trechos que a gente quer editar, eu acho que ainda rola uma edição inconsciente que é... Assim, são bloqueios mesmo que a gente... De coisas que a gente não quer se lembrar ou que não quer reviver, né? Ou que também foi realmente... São a memória dos outros que acabam entrando na nossa memória, né? Tem a parte do ministro, eu acho, que ele fala, né? Que ele começa a se convencer que aquela história que o Félix está escrevendo é dele... Que ele começa a viajar no... mas eu vou falar com o fulaninho. Mas eu nunca falei com o fulaninho. Mas quando eu falar que eu falei com ele, ele vai lembrar que eu falei com ele, sabe? Tipo, e é isso, né? Às vezes você não viveu, mas aquelas memórias das outras pessoas sobre você, sobre aquilo, faz você... verdade, eu tava nesse dia. Eu vivi isso. O ministro é um cliente especial porque, além dele querer uma árvore genealógica, ele quer um livro, né? E aí ele fala que o Félix deve escrever o livro porque o Félix é muito habilidoso em costurar realidade e ficção e por isso ele é tipo o ghostwriter ali do ministro, do livro de memórias do ministro. Então é um cliente que ainda quer um serviço a mais. E fala a verdade, ninguém conhece o passado do ministro como o Félix, né? Exato. Com a quantidade de fita gravada que ele tem, né? Uma coisa muito engraçada também no livro é que tem um cliente que chega e pede para ele uma nova identidade, novos documentos, né, um passaporte, não sei o quê, e ele fala, eu não faço falsificações, esse não é o meu negócio, eu construo passados, é isso que eu faço. Tem uma diferenciação ali, ele estabelece uma linha entre o que é falsificar e o que é reescrever a história. Como se não fosse falsificar todos os seus dias anteriores a esse, né? Que é falsificar toda a documentação, inclusive, né? Porque ele entrega uma árvore genealógica. Envolve outras pessoas na história, outras cidades, outras localidades na mentira alheia. E tem a questão da verossimilhança, porque ele fala que o real é inverossímil. Então, ele fala que quanto mais impossível uma história, mais real ela é. E aí ele vai buscar árvores genealógicas meio impossíveis. Então, quando a gente olha, por exemplo, do José Bushman, que eu falei, que a gente acompanha, né, um pouco da trajetória dele, ele tem um histórico, né, uma ancestralidade totalmente improvável, com mãe artista, pai... enfim, ele constrói ali uma história que não parece que não encaixa, mas ele fala, não... Quanto mais impossível, melhor. Quanto mais inverossímil, melhor. Sim. Vocês têm essa sensação de que a vida, às vezes, é meio inverossímil? Eu tenho, ainda mais no meu trabalho, eu tenho sempre a sensação de que a ficção não consegue compactuar com a realidade. Às vezes, você encontra assim, uns causos e uns casos e fala, não é possível que não foi um escritor que escreveu isso. Porque que parece muito além da imaginação de qualquer pessoa. Aquelas histórias que se fosse filme a gente ia falar, tá bom. Tá bom, só no filme vai. Né, que isso acontece. Ele fala também sobre a infância, né? E quando você fala dessa verossimilhança, vem à memória isso que ele até fala assim, mas ninguém é feliz pra sempre. E aí tem um momento que ele faz,
Mas quando eu tava no sítio, quando eu era criança, eu fui feliz. E naquele momento eu fui feliz pra sempre, porque aquele momento tá sempre na minha memória. Então, eu sou feliz pra sempre. Linda. Porque aquilo ali vai estar pra sempre na minha memória. E é isso, eu fico pensando aqui, nossa, mas e aí, será que é o dia de hoje mesmo que tá valendo? Ou eu tô ainda lá naquele Vitor da infância que tava super feliz na praia? Será que aquilo ainda existe? Será que eu ainda tô lá? E o futuro, sabe? Então eu fiquei meio viajando nessa história desses momentos que são eternos, porque estão na nossa cabeça, e que qual a diferença da realidade de fato e desse momento que a gente viveu e que ficou lá, né? Esse trecho também me marcou muito, porque eu fiquei pensando o seguinte: as pessoas que reescrevem o passado, que topam comprar um passado novo, elas não estão de alguma forma abrindo mão desse direito de ser feliz para sempre nesses momentos de infância? Sim. Sim. Ou a sua imaginação tem que ser muito poderosa para você reconstruir até isso, né? Reconstruir memórias muito felizes ou, sei lá, muito tristes ou melancólicas para você levar com você. Porque pensa se você não tiver nem isso. Mas aí como é que você reconstrói sem os sentidos? Porque em um momento ele descreve isso também. Ele fala do cheiro do omelete e de algumas outras memórias envolvendo os sentidos que ele tem da infância dele e de coisas do passado. Quando você reescreve o seu passado, você está comprando ali memórias totalmente novas, você não tem mais o recurso dos sentidos. Não. De onde vem essa memória? Não faço a mínima ideia. Não vem, né? Não, talvez não venha, mas sem querer dar spoiler, não sei se isso vai ser um spoiler, mas eu acho que o livro caminha um pouco para, pelo menos para mim, tipo, o final dele foi como se o Bultmann, ele construiu esse passado, ele recebeu, ele foi atrás, ele foi a Nova York, ele foi à África do Sul, atrás da mãe, mas no final, o conflito que ele tem no livro é o conflito dele real, né? O conflito com aquele morador de rua e tudo mais é um conflito da história dele antes de ser o Bultmann. Então eu fiquei, olha aí, volta. Você pode tentar fugir, mas volta. Isso aí volta. O final do livro eu achei bem surpreendente. Eu não imaginei que fosse acabar do jeito que acabaria. Vocês imaginaram? Não. Eu fiquei muito impressionada com ele segurar o suspense até o finzinho, sabia? Eu também. Foi nas últimas páginas mesmo, né? Eu fiquei. Eu também me surpreendi com o fim do livro. Gosto de ouvir. Félix fala da sua infância como se realmente a tivesse vivido. Fecha os olhos, sorri. Fecho os olhos e volto a ver os gafanhotos a caírem do céu. Os quiçondes, formigas guerreiras, sabes? Os quiçondes desciam da noite, de alguma porta na noite com acesso ao inferno e multiplicavam-se aos milhares, aos milhões, à medida que os matávamos. Lembro-me de despertar a tossir muito, a tossir sufocado, os olhos a arder em meio ao fumo da batalha. Fausto bendito, meu pai, em pijama, a capinha russa toda desgrenhada, os pés nus enfiados dentro de uma bacia de água, a combater aquele mar de formigas com uma bomba de DDT. Fausto a gritar instruções para os criados por entre a fumaça. Eu ria num assombro de criança. Adormecia, sonhava com os quiçondes e quando acordava eles continuavam ali, em meio ao fumo, aquele fumo acre, milhões de pequenas máquinas trituradoras com a sua fúria cega e uma fome ancestral. Adormecia, sonhava, e eles entravam por dentro dos meus sonhos, e eu via-os a trepar pelas paredes, a atacar as galinhas no galinheiro e os pombos no pombal. Os cães mordiam as patas, giravam num rodopio de cólera, giravam aos uivos, tentavam as dentadas arrancar os biçondes que se lhes prendiam aos dedos, giravam, uivavam, mordiam a própria carne, arrancavam os biçondes juntamente com os dedos. O pátio ficava cheio de sangue. O cheiro do sangue enlouquecia ainda mais os cães, enlouquecia os quiçondes. A velha esperança, que na época ainda não era tão velha assim, gritava, implorava: faça alguma coisa, patrão, os bichos estão a sofrer. E lembro-me do meu pai a armar a caçadeira enquanto ela me arrastava para o quarto para que não assistisse aquilo. Abraçava-me a esperança, afundava o rosto nas mamas dela, mas não adiantava muito. Agora mesmo fecho os olhos e vejo. Ouço tudo, acreditas? Ainda hoje choro a morte dos meus cães. Nem devia dizer isto, não sei se me compreenderás, mas choro mais pelos meus cães do que pelo meu pobre pai. Acordávamos, sacudíamos os cabelos, sacudíamos os lençóis e os biçondes caíam já mortos, ou quase mortos, mas ainda mordendo à toa, mastigando o ar com as grossas pinças de ferro. Felizmente chovia, a chuva avançava através do céu iluminado e nós corríamos aos saltos diante daquela água grossa, muito limpa, bebendo o perfume da terra molhada. Com as primeiras chuvas, vinham também os salalés.
Volteavam a noite inteira em redor das lâmpadas como uma bruma, num zumbido doce, até perderem as asas, e pela manhã os passeios acordavam, cobertos por um leve tapete transparente. Ele traz uma coisa no fim do livro, isso não é um spoiler porque não é uma resolução do livro, mas é algo que tá na trajetória do livro como um todo. Ele vai falar do discurso do Martin Luther King, né? Eu tive um sonho, e ele fala da diferença entre ter um sonho e fazer um sonho. E como eu fiquei pensando como a gente pode fazer sonhos quando a gente não tem uma história feita por nós. Não é a nossa história que, em certa medida, permite que a gente faça sonhos? Claro, acho que tanto sonhar pelo que espera do futuro, quanto o ato de sonhar mesmo dormindo, a gente sonha das nossas experiências. A gente sonha com as pessoas que a gente viu, mesmo que seja uma pessoa que a gente viu de relance, assim, mas a gente sabe que aquela pessoa esteve no nosso passado, né? Então, acho que sim, a gente faz o sonho. E o sonho tem um papel importante no livro, porque o Félix e o narrador, que é uma lagartixa, como a gente falou, se comunicam por sonhos. Então, eles conversam por sonhos. O sonho tem um papel bem importante no livro. Teve acho que é na orelha mesmo do livro que está escrito, porque normalmente eu não leio muito sobre os livros antes de mergulhar na leitura. Leio só o que está na edição ali, né? E acho que foi na edição mesmo. Está escrito que está comparando o Agualusa nesse livro com o Murakami, o Haruki Murakami, escritor japonês. E aí eu falei, nossa, mas nunca ouvi essa comparação em nenhum outro livro do Murakami. E acho que é nesse sentido de ser uma coisa onírica, assim, de ele usar isso da fantasia, de uma lagartixa que conta uma história. Afinal de contas, a lagartixa consegue entrar ali nos cantinhos e ver tudo que tá acontecendo na casa do Félix e fora, porque a lagartixa também circula pela rua, ela vai vendo a diversidade, ela fala, né, vai descobrindo a diversidade de pessoas. Sim, ela vê de cima, ela vê de baixo, ela vê do lado, ela consegue estar em todo canto, né? Uma osga, né, na verdade. Uma osga. E eu não tinha visto essa comparação, mas eu fiz uma outra comparação sozinha com o Murakami, porque eu gosto bastante dele também, que é o jeito que eles descrevem comida. Isso sempre me chamou a atenção no Murakami, a capacidade que ele tinha de me deixar com água na boca quando ele descreve alguém preparando uma refeição. E eu fiquei com vontade de comer mamão papaya com limão. Quando eu li isso, eu falei, nossa, olha, tá me causando a mesma sensação física que eu tenho quando eu leio. Porque o jeito de descrever eu achei muito, muito interessante também. De descrever comida. Vocês ficaram com um gostinho de quero mais, assim? Vocês acharam que falta... Assim, eu achei que teve uns personagens que poderiam ser muito bons, mas é tão curto a aparição. Eu fiquei, nossa, mas esse livro poderia ter mais umas 200 páginas. Eu também achei. Eu achei que alguns personagens iam ser aprofundados e, de repente, eles sumiam do livro. Senti falta disso também. Mas eu acho que tem passagens muito bonitas. Muito. Eu percebo isso quando eu leio, porque eu vou dobrando as beiradinhas das páginas que tem coisas bacanas que eu li. Então, quando o livro termina, que está cheio de beiradinha dobrada, é porque eu gostei bastante do livro, tem partes muito bonitas. E tem mesmo, assim, passagens, apesar de eu achar que alguns personagens podiam ser mais aprofundados, tem passagens muito bonitas. Mas, ao mesmo tempo, essas passagens rápidas são um pouco como a história mesmo que ele está contando, né? As pessoas vão se apagando ali porque ele tem outros passados para reconstruir. Então, vamos logo que a fila anda, sabe? É meio que... tem muita gente querendo dar uma lixada e uma lustrada aí nessa história. Pode ser nesse sentido também, né? Também é uma ótima reflexão. Isso, mas é uma ótima reflexão, né? Como se fosse uma memória, né? Passa tudo rápido, assim, é meio embaçado, né? Nossas memórias, enfim. Olha, você acabou de fazer outra conexão com Murakami, que muda a linguagem dependendo do personagem que narra aquele trecho do livro. Isso pode também ser... Estamos estabelecendo aqui, então, que o Agualusa é o Murakami africano. Conexões. Criamos um rótulo para o Agualusa nesse exato momento. Sonhei que tomava chá com Félix Ventura. Tomávamos chá, comíamos torradas e conversávamos. Sucedia isto num salão amplo ao estilo Art Nouveau, com as paredes cobertas por austeros espelhos emoldurados a jacarandá. Uma clarabóia com um belo vitral representando 2 anjos de asas abertas deixava passar uma luz feliz. Havia outras mesas ao redor e pessoas sentadas, mas não tinham rosto, ou eu não lhes via o rosto, o que me dava igual, pois toda a sua existência se resumia a um leve murmurinho. Podia ver a minha imagem refletida nos espelhos, um homem alto, de carão comprido, a carne cheia e todavia laça, um tanto pálida, um desdém mal disfarçado pelo restante da humanidade. Era eu, sim, há muito tempo, na duvidosa glória dos meus 30 anos. Você inventou a esse estranho José Bushman, e ele agora
Começou a inventar-se a si próprio. A mim parece-me uma metamorfose, uma reencarnação ou antes uma possessão. Meu amigo olhou-me assustado. O que quer dizer? José Bushman, será que você não percebe? Apoderou-se do corpo do estrangeiro. Ele torna-se mais verídico a cada dia que passa. O outro que havia antes, aquele sujeito noturno que entrou pela nossa casa há 8 meses, como se viesse, nem digo de um outro país, mas de uma outra época, onde está ele? É um jogo, sei que é um jogo, sabemos todos. Serviu-se do chá, escolheu 2 pedras de açúcar e mexeu o líquido. Bebeu de olhos baixos. Éramos 2 cavalheiros, 2 bons amigos vestidos de branco num café elegante. Bebíamos o nosso chá, comíamos torradas e conversávamos. Seja, concordei. Vamos admitir que não passa de um jogo. Quem é então esse sujeito? O que vocês acham da ideia que o livro traz de que, ao mesmo tempo que todo mundo acha que a sua própria vida daria um romance, todo mundo acaba invisibilizando passagens da própria história? Ele traz uma coisa que me marcou, que ele fala assim: as pessoas que não acreditam que todas as vidas são excepcionais têm que ser convencidas do contrário. Quer começar? Obrigada. A Gabi pegou pesado. Eu, na verdade, acho que todas as vidas são excepcionais. Porque Sim. todas as vidas têm tantas possibilidades. E se você se pega assim, pensando que uma escolha que você fez 10 anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, determinou a gente estar aqui agora. Porque se você não tivesse feito aquela escolha lá atrás, você estaria em outro lugar, com outras pessoas, fazendo outra coisa. Talvez em outro país. Nossa, talvez eu tenho essa viagem com muita frequência. Eu também. Eu fico, nossa, e se aquele dia eu não tivesse saído daquela hora? E eu acho que o que faz diferença em você perceber que a sua vida é excepcional ou não é a sua capacidade de contar a sua história. Exato. Ou de enxergá-la. Exato. E eu acho que é bem essa a razão do livro, né? E é como você, se você for escrever um livro, como você vai contar a sua vida, né? Que você vai querer focar no seu romance de amor, né, com alguém, você vai querer focar numa tragédia. Você pode fazer tantos ângulos da sua vida, porque ela é tão excepcional que ela vai ter. Ela vai ter uma crise familiar, uma crise amorosa, e aí você vai escolher para que lado você vai seguir esse seu relato. Porque todos nós aqui podemos contar. Faz um resumo aí da tua vida. A gente pode ir para, todos os caminhos possíveis e imagináveis. Tivemos que fazer um aqui. Um dos melhores livros que eu já li na vida é um livro do John Williams que chama Stoner. E o livro é a história de um cara. E não tem absolutamente nada mais do que a história do cara. Então, ele nasce, ele cresce, ele vai pra faculdade, aí ele tem que escolher que rumo ele vai tomar profissionalmente, aí ele escolhe, aí ele se casa, aí ele tem uma filha, aí ele tem uma amante, aí uma hora ele morre. Olha o spoiler, Gabi. Ele vai morrer, gente. Na vida todo mundo morre, viu, gente? Essa é a vida, só pra avisar. E eu acho esse livro maravilhoso, porque ele pra mim, ele é isso, assim. Quando eu escrevi sobre ele no Põe na Estante, que eu li o livro quando eu ainda escrevia no site, assim, no blog, né? E aí eu escrevi que o livro, ele é só a história de um homem. E ele é a história de um homem. Então ele é só isso e ele é tudo isso, por ele ser a história de uma pessoa. E a história das pessoas é muito legal. Sim. E eu acho que qualquer história que a gente conta é, no fundo, a história de pessoas, né? De uma pessoa, enfim. E das escolhas que ela fez. Eu até marquei um trecho aqui do livro que eu achei incrível, porque é mais ou menos isso, assim, as escolhas que você faz. A Ângela conversando com o Félix, e ela tira uma caixa de plástico da carteira e mostra pro Félix e diz: é o meu esplendório, disse, slides. Traz sempre com ela alguns exemplares dessas múltiplas formas de esplendor, recolhidas nas savanas de África, nas velhas cidades da Europa ou nas cordilheiras e florestas da América Latina. Luzes, clarões, exíguos lumes, presos entre um caixilho de plástico, com as quais vai alimentando a alma nos dias de sombra. Não é isso que a gente faz? Guardar as escolhas, né? O que a gente escolhe mostrar ou não. Não é lindo assim? Eu achei muito bonito. Que imagem bonita. Bom, o Agualusa, José Eduardo Agualusa, é um escritor, ele é jornalista também angolano, ele contribuiu com uma série de publicações portuguesas, inclusive, e brasileiras, ele é cronista do Globo. Ele nasceu em 1960 em Uambo, na Angola. Ele tomou um rumo pelas letras inesperado, pelo menos quando você olha o princípio da biografia dele, porque ele estudou agronomia e silvicultura em Lisboa. E aí, em 1988, ele publica o primeiro livro, que chama
A Conjura. Esse livro, O Vendedor de Passados, é de 2004. Ele venceu o prêmio de ficção estrangeira do jornal britânico The Independent. Esse livro foi o vencedor desse prêmio. E o Agualusa tem uma ascendência portuguesa e brasileira. Ele tem um pezinho no Brasil, né? Então, como eu disse, ele é cronista do jornal Globo e ele criou uma editora aqui no Brasil, que é a editora Língua Geral. Ele é um dos criadores, que publica só autores de língua portuguesa. O que fica para vocês de O Vendedor de Passados, Laís? Fica ainda mais a certeza de que a gente precisa valorizar a nossa história e a história do lugar de onde a gente veio. Muita gente questiona ou tem vergonha de suas origens, mas eu acho que elas são muito importantes, tanto a origem local, geográfica, quanto a origem familiar, o seu passado, porque eles te trouxeram até aqui. Vitor? Para mim fica muito essa questão de como a gente resolve documentar a nossa vida, as nossas histórias e como as nossas memórias que, apesar de coletivas, apesar de construídas, apesar de não serem tão fiéis com os fatos, vamos dizer assim, elas sempre estarão ali, elas sempre vão dizer para onde a gente está indo e o que é que a gente é hoje. Eu acho que é essa reflexão sobre memória que me atinge, assim. O que fica um pouco do livro para mim é algo sobre o qual eu tenho pensado muito, que é como a gente individualmente faz um coletivo. Então, ele fala da importância das nossas histórias, né? Essa ideia de que todas as vidas são excepcionais, para mim é uma coisa muito bonita em que eu acredito realmente. Mas, ao mesmo tempo, que as nossas vidas excepcionais são o que constrói um coletivo, uma sociedade, um país, uma nação ou qualquer ideia de coletivo que a gente queira ter. E ele fala que todas as vidas estão ligadas, todas as histórias estão ligadas, né? Mas só os loucos percebem, ele diz no livro. E eu acredito muito que todas as vidas estão ligadas. Então, tudo que a gente faz na nossa história, na nossa construção de história pessoal, reflete numa construção de história coletiva. E eu gosto muito de pensar nessa ideia do indivíduo construindo a coletividade, porque isso pode ser destruidor, mas pode construir muitas coisas, pode transformar muitas coisas. Então, para mim foi uma ideia muito bonita, assim, de indivíduo e coletivo se encontrando. Me marcou com relação a outro ponto, não que não existe nenhum jornalista presente no livro, assim, né? Mas que eu tenho questionado pessoalmente, que é o jeito que a gente olha para o outro menos favorecido. No caso, quando aparece o mendigo, aqui na história do livro, isso é uma questão que permeia a minha carreira ao longo de todos esses anos. Assim. Eu acho que a imprensa como um todo e o papel registra a história dos mais favorecidos. E a gente esquece que o mundo tem uma multidão menos favorecida. Assim, metade da população do planeta não tem água. E a gente não conta a história dessas pessoas. A gente conta a história das pessoas que ficam sem água na época da seca ou da crise hídrica. E a gente esquece essa outra história. E se todas as histórias, todas as vidas são incríveis, todas as vidas dariam um livro, a gente precisa olhar também para essas histórias, para as histórias dessas pessoas que ficam esquecidas. Então, isso é uma questão pessoal que fica para mim do livro também, sabe? Naquele trecho ali do mendigo, eu trouxe para mim muito. O Vendedor de Passados, do José Eduardo Agualusa. Eu li a edição da Tusquesa Editores, que é da editora Planeta. Tem 201 páginas. Laís Duarte, Vitor Tavares, obrigada pela presença de vocês. Vocês querem vender seus peixes? Contar para as pessoas onde elas encontram vocês, se vocês têm redes sociais, onde elas te assistem? Me assistem no Repórter Eco, todo domingo, 5h30 da tarde. Também no Facebook ou no Instagram. E por aí, nos meus 8 livros escritos, agora quase 9. E aí, quem quiser conversar comigo qualquer hora, conta dos seus livros. Vende bem seu peixe. Então, além de leitora voraz, aliás, principalmente leitora voraz, eu também tenho 8 livros escritos, 7 deles relacionados a temas de meio ambiente. Mas o meio ambiente é um pretexto para contar histórias de pessoas e de animais que fazem diferença no planeta, eu acho. Então, eu sou autora de 2 livros sobre onça, 2 livros sobre a Serra da Canastra, livros sobre água e logo mais vem um sobre o Rio Negro e os povos que vivem às margens do Rio Negro. Vem coisa boa por aí, meninas. Nossa, quero, hein, esse livro. Vitor.
Eu também sou péssimo pra vender meu peixe, mas conversem comigo. Eu tô no Twitter, Vitor, sem ser, AM Tave. Vitor AM Tavares no Instagram. Às vezes a minha cara aparece ali nas redes sociais da BBC. Se alguém quiser ver, pode seguir a BBC também. Ele é ótimo fazendo vídeos, gente. Ele é ótimo. Assistam. Não assistam. Esse foi o 6º episódio da primeira temporada do Põe na Estante. A gente volta a se encontrar em 15 dias. Se você quiser ouvir mais do Põe na Estante, a gente já tá em todos os tocadores, todos os principais tocadores. Você nos encontra no Deezer, no Spotify, no Anchor, no iTunes, no Google Podcasts. Estamos em muitos lugares agora. Você pode nos ouvir com mais facilidade quando você quiser, onde você quiser. E fique de olho também nos outros podcasts da Rádio Guarda-Chuva, o Rádio Escafandro e o Finitude. Eu, Gabriela Maier, cuido da produção do roteiro e da edição desse podcast. A captação é do Renan Suquevicius, assim como as artes do Põe na Estante. A gente se encontra em 15 dias. Obrigada pela sua companhia. Até lá!